Os casos de espionagem, sabotagem no governo, você imaginava que isso era coisa de 007 e de filme internacional. Não é não. É coisa que acontece aqui no Brasil. Mas não é de agora, não. Isso sempre aconteceu. Acontece há muito tempo. Só que você, cidadão, antes não tinha informação porque não tinha as redes sociais, não divulgava tanto assim. Vamos lá. Pegou muita gente agora uma informação de que o Alexandre de Moraes mandou, isso aconteceu na semana passada, algumas incursões contra pessoas da ABIN que estavam investigando o Supremo Tribunal Federal durante a gestão Bolsonaro. A matéria que eu cito para vocês é essa matéria do Metrópolis. Espionagem irregular da ABIN teve ministros do STF como alvo. Segundo a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal hoje que é subordinada ao governo Lula, a ABIN usou o sistema de espionagem irregular mais de 30 mil vezes. Entre os alvos estão os jornalistas e ministros do STF. E aqui fala que vários jornalistas, até um jornalista internacional, Glenn Greenwald, dentre outros, foram investigados pelo Bolsonaro. O quanto o Bolsonaro é antidemocrático em fazer espionagens contra outros poderes. O Supremo. Meu Deus, o Bolsonaro é muito antidemocrático mesmo. Jornalistas fez investigação contra jornalistas também. Será que isso é uma coisa de agora? Vamos relembrar alguns pontos? Vamos lá. Matéria da Conjur de 2008, já falei sobre isso, mas calma que tem mais informação sobre isso, tá? Matéria de 1º de setembro de 2008, Conjur, um site muito conhecido no âmbito jurídico. Por causa de grampo no STF, o Lula afastou a cúpula da ABIN. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o afastamento da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, inclusive do diretor Paulo Lacerda, até o fim das investigações sobre o grampo ilegal feito nos telefones do Supremo Tribunal Federal, de todos os ministros, e também do presidente ministro Gilmar Mendes. Na época, a oposição questionou, como pode acontecer isso? Ninguém foi preso, nada demais aconteceu. No começo, agora de 2023, você deve ter tido uma notícia trágica. Lula voltou a ser presidente. E aí ele teve que montar novamente a sua equipe. E na ABIN também. Quem diz isso é a revista Cruzoé. Essa matéria foi em abril de 2023, tá? Abril de 2023. Vanessa Lippelt foi quem escreveu essa matéria. Afastado por grampos contra o STF, então aquele mesmo que o Lula afastou em 2008, o ex-diretor da ABIN é nomeado por Lula. O diretor de contra-inteligência da ABIN, o Paulo Fortunato, o Paulo Fortunato, foi afastado após denúncia de que o órgão teria realizado escutas ilegais, onde? No STF. E agora, o Diário Oficial da União, de abril, publicou nesta terça-feira a nomeação de Paulo Maurício Fortunato Pinto como novo secretário de Planejamento e Gestão Brasileira de Inteligência, ABIN, no lugar de Leonardo Singer, ex-araponga de Jair Bolsonaro. Ok. Então vocês entendem que estão agora falando que o Bolsonaro é antidemocrático, mas o Lula investigou o STF e não foi com equipamento de geolocalização, não. Esse equipamento que acusam a ABIN de ter usado durante a gestão Bolsonaro mais de 30 mil vezes, era um sistema de pulso que dava geolocalização de opositores políticos. Agora, o Lula, na época, em 2008, fez foi grampo mesmo, queria ouvir tudo que os ministros do STF e outros opositores políticos falavam. E aí, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e ver uma matéria que foi publicada em abril deste ano também. Matéria da Folha de São Paulo. Decisões de Moraes devassaram o dia a dia do gabinete de Bolsonaro com quebras de sigilo. Não pode se quebrar sigilo do presidente da República, tá?
Documentos da investigação que mira Jair Bolsonaro e familiares e seus ex-assessores mostram que uma série de quebra de sigilos, determinados por Alexandre de Moraes no STF, Supremo Tribunal Federal, expôs a rotina e detalhes do gabinete presidencial. Uma quebra, ordenada ainda em 2021, permitiu à Polícia Federal acessar a nuvem em que eram armazenadas todas as conversas do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente. As mensagens a qual Folha teve acesso, em parte, mostram detalhes da rotina da presidência e diálogos entre assessores, abordando desde assuntos corriqueiros, como escala de horário, de servidores, desavenças entre colegas de trabalho, até temas como considerações sobre a possível demissão de Paulo Guedes, economia, pela escalada do preço do diesel em 2021. Ou seja, para aqueles que defendem a tese aí da interferência do Supremo Tribunal Federal na presidência, a fala do Gilmar Mendes que se hoje Lula está no poder, isso se deveu ao Supremo Tribunal Federal. Então todas aquelas falas que foram amplamente veiculadas aí, para quem defende essa tese, eis que está aqui. Bolsonaro foi monitorado durante todo esse tempo, desde 2021. E é lógico que isso foi utilizado favoravelmente, para a retirada de Bolsonaro. Não à toa, o ministro Gilmar Mendes disse que se deveu ao STF a retirada de Bolsonaro. Então, uma grande questão aqui é: o antidemocrático é só o Bolsonaro? E olha que eu estou advogando para o Bolsonaro nessa tese aqui. Vocês sabem que eu critico, quando tem que criticar, mas quando eu tenho que falar a verdade, elogiar, eu tenho que falar. Na verdade, elogiar não, equiparar. O antidemocrático é só o cara? Poxa, tem coisa errada nessa história, né? Tem coisa errada nessa história. E aí alguém viu vozes vociferantes, pleonástico, né? Alguém viu isso acontecer quando Lula renomeou o cara da ABIN que tinha feito os grampos anteriormente? Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém falou nada sobre isso. O STF ficou caladinho. Por quê? Porque era o Lula. Era o Lula que lá atrás ninguém foi preso quando fez grampos no STF. É o Lula que agora chama o cara que é especialista em grampo para trabalhar de novo na ABIN e o STF caladinho. Mas, quando o assunto é o mauzão do Bolsonaro, aí a história é outra, completamente diferente. 2 pesos, 2 medidas, essa é a nova regra política do Brasil. Então não é mais o que você fala ou o que você faz, é quem fala e quem faz. Aí sim, a justiça vai agir. Isso aí a gente tem um nome, justiça seletiva. É o novo retrato do Brasil, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.